Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje 22 de julho. Hoje celebra-se o Dia Internacional das Águas. E como a água é importante. Sem a água nós não podemos viver, tampouco sobreviver. Por isso, agradecemos muito a Deus pelas chuvas que Ele tem derramado sobre toda a nossa região, porque nós precisamos realmente da água. Portanto, que nessa manhã você abra o seu coração para receber a água da vida que é Jesus. Ele disse: eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Sérgio Queiroz. Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Primeiramente, quero parabenizar a igreja, pastor Bosco, toda a liderança, pela iniciativa de tratar de um tema tão importante, especialmente nesse ano, que é o papel do Estado, o papel do cidadão nessa sociedade, nas questões políticas. E hoje estou aqui, na condição de debatedor com o amado irmão, pastor Sérgio Queiroz, e também representando o NEPC3, que é o Núcleo de Estudos em Política, Cidadania e Cosmovisão Cristã, um grupo interdenominacional formado por irmãos e irmãs de várias denominações cristãs, que tem por intuito exatamente, pastor Sérgio, levar esses debates para a igreja, para o povo de Deus, entendendo que somos sim cidadãos dos céus, caminhamos para uma eternidade com Cristo, mas enquanto isso não acontece, somos cidadãos que vivemos na cidade de Deus, na cidade dos homens, e por isso nós temos direitos, deveres e responsabilidades como cristãos, e devemos exalar o sal e a luz de Cristo no mundo obscuro, no mundo que jaz no maligno, que está aí cheio de ideologias perniciosas, e o cristão precisa ser um cristão consciente. Eu quero nesse momento apresentar o nosso palestrante, a nossa dinâmica aqui vai ser uma palestra, depois a gente vai ter um debate com algumas perguntas. Eu vou trazer algumas perguntas após a palestra. Se o pastor também permitir, a gente pode abrir para os irmãos trazerem eventuais perguntas para o palestrante ou até mesmo para o debatedor, e estaremos à disposição. E apresentando o pastor Sérgio, para quem ainda não conhece, você que está aqui, ou até mesmo os irmãos que nesse momento nos acompanham pela transmissão no YouTube, o nosso palestrante de hoje, pastor Sérgio Queiroz, tem formação na área de engenharia civil, formação também na área de direito, bacharel em direito, é procurador da Fazenda Nacional, concursado, tem mestrado em teologia, também tem mestrado em filosofia política e ética, concluiu um doutorado e também um pós-doutorado em Direito na Universidade de Salamanca, na Espanha, e também compôs o governo federal na gestão atual, iniciando ali os trabalhos já no início, em 2019, trabalhando em várias pastas, em vários ministérios, tais como o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde ocupou a Secretaria de Proteção Global, também no Ministério da Cidadania, sendo uma das cabeças pensantes do momento que nós passamos, onde muitas pessoas precisaram da mão do Estado, e o pastor Sérgio foi um dos pensadores do auxílio emergencial, que depois se tornou no Auxílio Brasil. Então, pastor Sérgio, nosso convidado, e eu quero fazer uma fala introdutória aqui. Como bem salientou, o texto não poderia ter sido um texto melhor escolhido pelo pastor Bosco, quando ele leu Romanos 13 aqui no início, porque é um texto que fala exatamente da relação do cristão com a política, fala da relação do Estado, do poder com o cidadão, fala também das relações interpessoais. E numa breve leitura que a gente viu ali, a gente já pode inferir daquele texto que as autoridades são instituídas pelo próprio Deus. Elas têm uma competência, elas devem promover o bem e refrear o mal na sociedade. A Bíblia também fala que nós devemos nos submeter a essas autoridades
porém há também um limite a essa submissão, porque se a autoridade ordena que a gente faça algo que Deus proíbe, nesse caso a gente tem a nossa objeção de consciência, e como disse os apóstolos antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. E a Bíblia fala até mesmo sobre impostos, sobre tributos, né? E aqui a gente engole até seco, né? Tendo em vista que a gente tem uma carga tributária muito alta, mas a gente tem obediência a Deus acima de tudo. Então, essa é uma pequena porção da palavra, mas que fala muito sobre o tema. E quando a gente percorre de Gênesis a Apocalipse, a todo momento a gente vai ver que tem tudo a ver a Bíblia com o assunto da política. A Bíblia é também um livro de leis, um livro que fala da história de reis, de nações, de exércitos e de tudo, absolutamente tudo que tem a ver com a política. E nós não devemos ficar numa bolha, né, sem querer compreender melhor sobre esse assunto, porque tudo aquilo que é decidido na política, que é decidido nos parlamentos, que é decidido nos gabinetes dos políticos, aquilo vai ter uma repercussão na vida de cada um de nós, seja como cidadão e até mesmo como igreja. A gente passou e vem passando ainda por um momento de pandemia, onde houveram várias decisões dessas autoridades, e a gente viu o impacto delas nas nossas vidas, como por exemplo, quando fecharam as igrejas, quando fecharam comércios, quando haviam restrições, às vezes questionáveis e desproporcionais, voltadas para o povo de Deus, enquanto outros setores funcionavam normalmente. E daí os irmãos, os cristãos passaram a acordar um pouco mais para ver que o que acontece na política tem sim uma repercussão na nossa vida, e nós devemos pensar politicamente sempre, como diziam os reformadores, pautados no sola escritura, no somente as escrituras, que é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e que guia o nosso caminho em todas as áreas da vida. Então, é incompatível a pessoa se dizer cristão quando está na igreja, quando está na sua família, no trabalho, mas ela, quando age como um não cristão na política, ela está pecando contra Deus. E esse é o nosso objetivo, né? Tanto no núcleo dos estudos e também, certamente, com aquilo que vamos aprender com o nosso palestrante hoje, pastor Sérgio. E agora eu passo a palavra para ele e deixo, pastor Sérgio, o senhor à vontade, caso quiser ficar sentado, em pé, ou até mesmo usar o púlpito para ministrar a sua palestra. Que Deus o abençoe, e para nós é uma alegria sempre tê-lo conosco. Vou ficar em pé um pouquinho, tem tanta gente sentada já, né? Alguém tem que ficar em pé nessa história, eu e o câmera. Gente, é uma alegria, graça e paz do Senhor para todos vocês. Eu quero agradecer ao pastor Bosco por ter aberto essa oportunidade, junto com a sua equipe. É uma honra para mim estar aqui. Eu sou pessoense, mas vim buscar o que há de melhor em Campina Grande, que foi minha mulher, e levei para João Pessoa, né? Estava na casa de um amigo hoje, de um pastor. Aí eu disse, vamos fazer uma troca. Eu troco o friozinho de Campina pelas praias de João Pessoa. Eu disse, prefiro o friozinho de Campina. Campinense vai bem dizer que prefere as praias de João Pessoa. Ah, gente, que bom estar aqui. Eu preferiria estar em outras circunstâncias, digamos, mais litúrgicas. Mas eu sou pastor licenciado desde fevereiro e, portanto, eu não posso participar, por um voto que fiz a Deus, de cultos formais, cultos litúrgicos. Como nós estamos aqui numa reunião cívica, a tratar de uma palestra cívica, eu vejo aqui como um lugar livre em que as nossas ideias podem inclusive divergir, mas ao mesmo tempo eu vejo aqui como um lugar, uma sala de aula, um lugar de formação de pessoas para que possam olhar para o que está acontecendo ao nosso redor e saber que tudo o que está acontecendo na sociedade nos diz respeito.
ou hoje ou amanhã, ou de uma maneira ou de outra. Mas tudo que acontece, buraco na rua, a escola que abre, o hospital que fecha, o automóvel que estaciona de maneira irregular, uma briga numa família, um caso de polícia, um homicídio, um nascimento, tudo isso transita em torno de política. E eu tenho uma definição para a política, que eu criei hoje. A política é a ilusão da construção de um mundo perfeito. A política é a ilusão da construção de um mundo perfeito. Eu quero explicar um pouco essa minha frase. Ela é ilusória enquanto desejosa de se trazer um mundo perfeito. Você já percebeu que geralmente o discurso político é: eu vou fazer isso, e isso vai se tornar assim, e nós vamos ter uma cidade assim, dos sonhos, e isso vai ser assim, assim, assim. Enquanto discurso humano, ótimo. Mas como eu estou aqui fazendo uma análise política à luz da teologia, então eu vou falar muito mais de teologia política do que de filosofia política. Eu preciso dizer que a política, então, é a ilusão da construção de um mundo perfeito. Pode observar que toda ideologia política, ela tem um ideal de organizar e pôr as coisas no lugar. Vamos lá, vamos dar uma ideia. Um regime monárquico, feudal, dá a ideia de que o rei, como representante de Deus, vai proteger seus súditos, vai garantir a sua segurança e, através do pagamento de impostos, vai garantir ali a convivência pacífica dos seus cidadãos. As duas grandes correntes políticas que estão em debate hoje, elas não são da Idade Média. Tanto o comunismo enquanto ideia política, como o liberalismo e o capitalismo enquanto ideia política, são filhos ou são filhas da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, que acontece ali no finalzinho do século XVIII, ela tenta tirar o componente divino da equação para a transformação do mundo em um lugar perfeito. Tanto o capitalismo como o comunismo querem um mundo perfeito. Podem observar. O capitalismo entende que o mundo perfeito se dará quando as nossas liberdades forem totalmente garantidas, a livre iniciativa for totalmente garantida, quando o Estado só existir para dar segurança pública e jurídica, e tudo vai se organizando a partir do que alguns chamam de a mão invisível do mercado, que vai controlando as coisas, que vai equacionando as coisas, que faz com que o preço seja decorrente de uma livre concorrência, que quanto mais produção, menor preço, que nós fazemos escolhas entre um bem ou outro bem, aí nós vamos nos ajustando e vai havendo um crescimento econômico e todos se beneficiam e nós chegamos em um mundo perfeito, que seria talvez expresso por Wall Street ou pela Disney World. Aí vem o comunista e vai dizer: não,
esse mundo não pode ser perfeito desse jeito. Ele vai ser perfeito quando as pessoas privadamente tiverem as suas liberdades individuais tolhidas, e aí um ente que nos substitui a todos, que é um Estado cada vez mais forte, vai tomar para si todos os meios de produção, e tomando os meios de produção, ele vai garantir que todas as pessoas tenham os bens que precisam em uma medida justa e através de uma distribuição que será e terá como consequência um mundo onde todos terão educação, saúde, habitação e tudo mais. Os modelos políticos que nós temos hoje, eles são todos eles idólatras. Porque eles colocam a solução do mundo na agência humana. O homem, os sistemas econômicos, os sistemas políticos nos levarão a esse mundo dos sonhos. Por isso que eu disse, a política é a ilusão da construção de um mundo perfeito. Mas eu creio em um mundo perfeito. E aí eu preciso ler um texto, que é um texto de encerramento das nossas Sagradas Escrituras, que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, quando o apóstolo João descreve esse mundo que Karl Marx idealizou, esse mundo que muitos liberais idealizaram. E ele diz assim: então vi nos céus, então vi novos céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que o que, irmãos? Qual é o verbo que ele vai usar? Que descia dos céus, da parte de quem? De Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vamos lá, vamos ler comigo: agora o tabernáculo de Deus com os homens. Vou ver essa tradução. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É interessante que o fechamento da Bíblia é uma declaração de esperança. Mas a nossa esperança não é uma esperança vazia. É uma esperança baseada na certeza de que essas coisas virão, mas ainda não vieram. O próprio reino de Deus que Jesus implantou na terra, quando pisou aqui na primeira vez, e completará quando voltar, ele é, mas ainda não é. Ele é, mas ainda não. Nós vivemos a tensão de um mundo que Deus está fazendo novo, mas ao mesmo tempo de um mundo que ainda é velho. Nós vivemos as primeiras coisas que não se passaram, mas ao mesmo tempo
e rompe nas primeiras coisas desse mundo caído, este mundo onde Deus realizará a mais perfeita política. Preste atenção como é interessante. Política tem relação com polis. Polis é cidade, em grego. E política é o interesse pelo bem da cidade, o bem da polis. Em todo discurso político, de esquerda ou de direita ou de centro, há algo que se volta para a polis. O esgoto da polis, a saúde da polis, a educação da polis. E essa implantação de melhoramentos na polis, algo típico da política, surge depois da queda. Vamos analisar então, a partir de uma teologia de criação, teologia bíblica de criação, como foi o mundo que Deus fez. A Bíblia diz que Ele foi fazendo, e depois que fez o mundo inanimado, Ele fez o mundo animal. E para coroar a sua criação, Ele deixou uma representação. Ao dizer que o homem e a mulher, quando criados, foram feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus quis dizer o seguinte: eis que vos deixo como meus representantes. Qual era o nível de relacionamento entre Deus e os homens na criação original? Perfeito, imperfeito ou mais ou menos? Perfeito. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus estava no jardim a conversar com eles, instruindo-os, construindo no ser humano o quê? A concepção sobre todas as suas perfeitas leis, instruindo os seres humanos sobre as leis da natureza, as leis da procriação, as leis naturais de macho e fêmea, as leis das estações, da plantação, da colheita. Deus estava ali organizando cada detalhe da criação, mas dando a todas as áreas da criação, como o homem se relaciona com a mulher, como o homem deveria se relacionar consigo, como o homem deveria se relacionar com a natureza criada e como nós deveríamos nos relacionar com Deus. O como fazer tem a ver com lei. As leis de Deus nos foram dadas na criação, sem nenhum código, sem nada escrito. Por quê? Porque as leis de Deus tinham sido esculpidas no coração, no DNA. O que é o pecado? O pecado foi uma desobediência normativa. Na hora que o ser humano peca, ele desobedece a uma lei criacional. E a desobediência a uma lei criacional transtornou toda a criação. Espero que você, internauta, telespectador, compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção. Mas você está convidado a continuar conosco na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.
Quero lembrar a todos que não deixem de visitar a igreja mais próxima da sua residência. Se você quiser nos dar o privilégio de fazer uma visita à Igreja do Calvário, a nossa igreja está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, escola dominical 9 horas, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo bíblico. Você está cordialmente convidado com toda a sua família. Tenham todos um bom dia e até a próxima segunda-feira. Um bom final de semana, se Deus assim nos permitir. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim em prazer, mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Toma-te e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás. Mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vai, toda essa vida vai pedir e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor. E ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Toma-te e faz-me diferente ser. Agora junto a ti